Padrões, crenças limitantes. Eu tenho que estar sempre dentro de um padrão que todo mundo acha que é perfeito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Crochê Sem Mistério e com Borogodó. Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. Mas antes da gente começar, deixa eu contar para vocês que no domingo agora, dia 12 de abril, às 16 horas, a gente vai fazer outra live. Eu gostei tanto de fazer a live com vocês. E olha só, essas são peças novas da Linde Due Joias. Olha que linda. E é isso que eu vou ensinar para vocês na live de domingo. Olha que espetáculo de peça. Tô aqui com ela aqui na minha mesa também. Olha só. A gente vai aprender a fazer esta belezura. Olha que linda que fica. E a gente vai aprender nesse domingo. Vamos fazer a peça todinha. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado a lista de materiais que a gente vai utilizar para que a gente possa fazer essa peça juntas, tá? Vamos fazer, mesmo que você não faça crochê ainda, mesmo que você ainda não saiba os pontos básicos e tal, vamos aprender nessa live de domingo. Muito bem, recadinhos dados. Agora eu quero falar com você sobre justamente os padrões, as crenças limitantes. Eu coloquei essa blusa propositalmente porque, veja, ela me dá a impressão de que eu não posso me mexer. Eu não consigo me mexer, eu tenho que, né, ter movimentos suaves para que ela não saia do lugar. E mesmo assim ela sai um pouco. E a gente está acostumado a viver dentro desses padrões, né? A gente tem o padrão de que, não, mas eu tenho 58 anos, então eu tenho que agir conforme a terceira idade. Mas o que é a terceira idade? A terceira idade é uma idade linda, né? É uma idade maravilhosa. Quando a gente olha para trás e vê todas as lembranças maravilhosas que a gente tem da vida, né? Temos problemas? Temos. Temos situações difíceis? Temos. E uma das coisas que eu digo muito, né, nos meus atendimentos, eu falo muito isso. Uma coisa que eu pratico bastante, e é muito interessante, porque quem conhece a minha vida pessoal, quem me conhece, quem é meu amigo, sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que eu já vivi muitas coisas, mas muitas mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho 58 anos, mas eu vivi 85. E não é mentira e nem é brincadeira. É verdade, eu já passei por muitas coisas. E um exercício que eu faço é tentar sair de mim mesma e tentar me ver como se eu fosse uma outra pessoa, né? E que olhasse assim as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de enfrentar a vida. E quando eu faço esse exercício, é muito legal porque eu penso assim, nossa, como ela é forte, como ela é forte, né? Então eu passei situações realmente difíceis, né? Difíceis mesmo, como por exemplo a perda dos meus pais, né? Num espaço de tempo de 5 anos. E ao mesmo tempo eu agradeço por ter tido a oportunidade de cuidar deles, né? Então aqui vai uma dica. O que eu faço quando eu estou triste? Eu estou triste e reconheço isso. Então, eu estou triste. Eu sou um ser humano. E uma coisa que eu falo muito para minha neta é o seguinte: se a gente vive eufórico o tempo todo, se a gente está sempre cheio de energia e a gente está sempre feliz, a gente está doente, porque isso não é possível, né? Então, o ser humano, ele experimenta todos os sentimentos, né? Com o tempo, dentro, sei lá, numa mesma semana você pode estar feliz, você pode estar, às vezes, chateado, você pode estar com raiva. E quando a gente está com raiva, é uma energia muito ruim, não é? Mas a gente tem que se dar o direito de ter esses sentimentos. Tem que ter esses sentimentos, sim, porque a gente é humano, né? Então a gente só consegue valorizar a alegria se a gente tem tristeza, a gente só consegue valorizar o amor se a gente tem raiva, porque a gente tem esse, digamos que, idas e voltas desses sentimentos, né? Porém,
Os sentimentos que não são positivos, a gente tem que deixá-los vir, aceitá-los e reconhecê-los. Tudo bem, eu tô triste. Mas eu não posso me entregar a eles. Porque a tristeza, quando a gente bloqueia e ela dura pouco, a gente entra num outro estado de energia que faz a gente superar aquilo que a gente está vivendo. Agora, quando a gente fica muito tempo com esse sentimento, é como se você tivesse que carregar um saco de 5 quilos de arroz e andar 10 quilômetros com ele no colo, né? O saco de arroz em si, ele não é tão pesado, mas depois de já 1,5 km, ele começa a ficar bem pesado. Imagina depois de 10 quilômetros, você já tá com os braços em carne viva, né? Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, se libertar. Ai, que delícia. Eu tava muito presa nessa blusa e não quero me sentir nunca mais assim, presa. E aí, o que eu digo? Tudo bem, eu tô triste. Reconheço que eu tô triste. Faço a respiração abdominal, que consiste em respirar com o abdômen, não com o tórax, com o abdômen. Eu inspiro contando até 7, travo a respiração contando até 4 e solto o ar pela boca contando até 8. E eu faço esse exercício por 4 ou 5 vezes, né? Ou até eu me sentir um pouco melhor. Isso faz com que o meu cérebro, ele se oxigene e eu passe a ter pensamentos mais adequados. E aí, quando eu passo a ter esse sentimento de adequação, eu penso nos momentos mais felizes da minha vida. Os mais felizes. E automaticamente eu penso no dia com detalhes, quando a minha filha nasceu, foi minha primeira filha. Depois, os detalhes de quando o meu filho nasceu, foi meu primeiro filho homem. Eu tenho um casal de filhos maravilhosos. E aí depois, quando a minha netinha nasceu. Eu tenho uma neta linda, de 15 anos. E quando eu digo que ela é linda, acredite, ela é linda. E aí, então, eu começo a pensar nesses momentos que foram o auge da minha felicidade. E são até hoje. Então, quando me acontece alguma coisa, e às vezes são coisas graves, né? Como a doença dos meus pais, né? O cuidado com eles. Eu passei com a minha mãe, eu fiquei, da última vez que ela foi internada, eu fiquei 40 dias com ela dentro do hospital. Pense na energia que tem no hospital. Muito complicado, né? Mas eu fazia o possível para brincar com ela, né? Eu fazia o possível para contar histórias ou inventar histórias para entretê-la, né? Para que ela tivesse ali momentos bons até o dia que ela partiu. E aí foram dias muito difíceis, né? Para minha irmã, para mim e enfim. E nesses momentos é que a gente tem que se apegar às coisas maravilhosas que a gente tem na vida, né? Aos momentos muito felizes. Nós temos momentos felizes, todos nós, né? Então a gente não tem que seguir um padrão. E aí a gente acaba caindo também em crenças limitantes. A gente não tem que se entregar a elas. Então quando eu penso, eu ou qualquer pessoa, quando a gente pensa assim, não, isso não é pra mim. Uma vez eu disse isso pro Diego. Não, isso não é pra mim. Ele disse, claro que é pra você. Olha aí o sucesso que você é. Todo mundo elogia o teu trabalho, né? Então, foi um momento impensado, foi um momento de tristeza. E aí, então, ele me trouxe para a realidade. E eu falei, meu Deus, como eu deixei minha mente me levar a isso, né? Então, crenças limitantes. Ah, o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo. Quando as pessoas falam, ai, o dinheiro não compra felicidade, ai, o dinheiro não compra saúde, ai, o dinheiro... Não, o dinheiro, ele é uma energia e ele trabalha para nós. Nós não podemos viver para o dinheiro, né? Mas é muito bom ter dinheiro, né? Porque eu já, inclusive, ouvi dizer assim, eu prefiro chorar limpando as minhas lágrimas com um monte de dólares do que sorrir e não ter o que comer. São visões, né? São visões. E eu acredito muito que dinheiro é muito bom, gente, né?
Se a gente pensa, o dinheiro não compra felicidade, a gente está lançando isso para o universo, dizendo eu não gosto de dinheiro. E onde está a felicidade? Está nos momentos bons. O dinheiro traz esses momentos para nós. O dinheiro não compra saúde. Depende, né? Porque se a pessoa tem dinheiro, precisa de um tratamento que só se faz num outro país, né? A gente para pensar. O que não é bom é ostentação. Aí não é bom, né? Aí eu acho que realmente a pessoa está vivendo para o dinheiro. Aí é que nem o tio Patinhas, né? O objetivo do tio Patinhas era tomar banho na banheira cheia de moeda de ouro. Mas ele não tinha nenhum propósito para aquele dinheiro. Então, quando a gente ganha dinheiro pensando num desejo de alma, e o que é um desejo de alma? É você pensar, poxa, quando eu tiver dinheiro, eu vou poder ajudar um asilo ou ajudar uma instituição, né? Fazer doações. Eu posso dar coisas necessárias para quem eu conheço ou até para as pessoas que eu não conheço, né? Fazer o bem. Eu quero ter um carrão. Tá, eu quero ter um carrão para quê? Para mostrar para todo mundo que eu tenho um carrão? Ou eu quero ter um carrão para poder dar conforto para minha família? Então, o segundo desejo é um desejo de alma, né? E tudo isso é proporcionado pelo dinheiro. E por que eu tô falando tudo isso aqui neste vídeo? Porque, gente, muitas pessoas estão falando para mim, Jessie, seu trabalho é lindo, eu recebo cada comentário de vocês, mas olha, me mareja os olhos, porque são palavras que são bálsamos para mim quando eu leio, né? Então, Jessie, que Deus abençoe suas mãos, que Deus te dê vida longa. É maravilhoso receber esses comentários de vocês. E eu sou infinitamente grata. E tudo que eu quero aqui é que você entenda o seguinte: não existem padrões e a gente tem que quebrar essas crenças limitantes que a gente tem. Se você tem desejo de aprender a fazer crochê, se você acha bonito, não se limite. Primeiro, eu não levo jeito, leva sim. Todos nós temos habilidade. Mas o crochê é coisa brega. Não é bem assim, a gente está vendo aqui peças de luxo. Crochê é coisa de velha. Ontem eu vi o comentário, inclusive, de um rapazinho, acho que era um rapazinho, um menininho, não sei. Ele colocou assim, é legal essa peça, mas eu não gosto de crochê porque é coisa de velha. Né? Então, vamos sair desses padrões, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que quebrar esses padrões. E aí, então, a gente começa no passo a passo, devagarinho, a fazer as nossas peças. Começamos com cuidado, devagar, com paciência, até que a gente consegue fazer, até que a gente consegue ter prazer em fazer, até que o crochê nos ajuda a nos entreter e de repente alguém fala, que lindo! Você faz para vender? E aí a gente começa a vender o crochê sem querer, minha gente, é sem querer, né? Porque as crenças limitantes estão falando pra gente, não, você não leva jeito. Até que alguém fala pra gente, você faz para vender? Né? Eu me lembro da primeira peça que eu vendi. Foi para uma das minhas alunas, a Ana. Eu fiz, que inclusive tá aqui no canal, eu fiz uma bolsinha que ela vira bercinho, né? Então ela vira um Moisés e dentro tem um bonequinho, uma bebê. E ela ia dar de presente para uma menininha. Então, aí eu fiz a bebê, fiz o bercinho, né, que vira bolsinha. Se eu não me engano, é o primeiro, talvez seja o primeiro vídeo aqui do canal. Por quê? Porque ela viu, ela falou, gente, que coisa linda, eu quero um, faz um pra mim. Você faz? Faço. Aí eu fiz. Depois eu fiz aqui essa bonequinha, né? Essa daqui, que ela vira uma girassol, ela vira um girassol. E aí, na época, eu dava aula pro vice-presidente de uma grande empresa. E ele disse pra mim, Jessie, o girassol é a flor preferida da minha esposa. Ai, faz duas pra mim. Você faz pra vender? Faz duas pra mim. Uma pra minha filha menor e outra pra minha filha maior, mais velha. Menor e maior é espanhol, gente, perdão. Pra minha filha mais nova e pra minha filha mais velha. E aí, então, eu comecei
realmente a me dar conta de que o crochê era a minha praia, né? Então eu não quero alongar tanto esse vídeo. O que eu vim dizer aqui para você é o seguinte: acredite em você, quebre os padrões, saia dessas amarras. Não, o padrão é o que a gente coloca pra gente. E quando eu digo eu posso, eu consigo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você reflita bastante. Se você concorda comigo, se você age como eu, deixa pra mim aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou um pouquinho que seja, comenta aqui pra mim. Amo ver os comentários de vocês. Deixe seu like, aperte no hypar, se inscreva no canal e venha pra live de domingo, que a gente vai aprender a fazer esta belezura, tá bom? Domingo eu espero vocês às 16 horas. Um beijo gigantesco. Obrigada por me acompanhar e até lá.